Bom dia e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui para agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma oportunidade que Ele nos deu nesse dia de hoje. O tema de hoje que venho trazer para a nossa meditação, para a nossa memória. Que farei de Jesus? E hoje vamos meditar no livro de Mateus, no versículo 27, a partir do verso 15 até o 26, que diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que farei então com Jesus? Esta foi a pergunta que Pilatos fez ao povo. Ele sabia que Jesus era inocente e que os principais sacerdotes e líderes religiosos o haviam entregado por inveja, para ser julgado por ele. A esposa de Pilatos o havia avisado que não deveria envolver-se com Jesus, pois ele era inocente. Porém, ouvindo a multidão pedindo a libertação de Barrabás, ele ficou sem saber o que fazer com Jesus. E o povo respondeu que deveria crucificá-lo. Ainda assim, ele ficou sem jeito e fez a coisa mais covarde que poderia fazer. Lavou suas mãos, recusando toda a responsabilidade do que aconteceria a Jesus, e a jogou sobre o povo. Depois mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. E você, o que faz com Jesus? Alguns nem acreditam que ele de fato existiu. Outros pensam que ele foi um homem comum. Outros que ele foi um homem especial, mas nada além disso. Outros ainda acham que ele tenha sido um profeta. E, finalmente, há outros que creem em Jesus como a Bíblia o apresenta. Destaco os principais aspectos: Salvador, Senhor
Filho de Deus, aquele que se fez presente na vida diária dos que nele creem. E pergunto de novo, o que você faz com Jesus? Muitos que creem em Jesus não o assumem, de fato, em sua vida, pois são como Pilatos, correndo por fora, sem querer se comprometer com Jesus. Outros até seguem Jesus mais de perto. Vão a alguma igreja, mas não o deixam ser o Senhor de suas vidas. Eles mesmos mantêm o comando, ou seja, não se submetem a Jesus. Outros, porém, levam Jesus a sério e vivem uma vida comprometida com Ele e com sua igreja. São pessoas que procuram obedecer a sua palavra, procuram manter comunhão com Ele através das orações e também têm disposição para servi-lo. E então, o que você faz com Jesus? Até hoje, muitas pessoas têm feito como Pilatos fez, transferindo a responsabilidade à multidão. O que foi que condenou a Jesus não foi aqueles homens, mas sim a religiosidade que estava dentro deles. A lei. E Jesus, conhecendo toda a lei que o seu próprio Pai tinha deixado a Moisés, aos escribas, aos sacerdotes, a todos aqueles governantes daquela época, ele então foi como uma ovelha muda para o matador. Não abriu a sua boca. E o que me chama a atenção nessa passagem que acabamos de ler é que até hoje a religiosidade continua fazendo o mesmo. Continua pedindo para que solte Barrabás. E continua pedindo para que prendam, crucifiquem e matem Jesus. Aí muitos vão dizer, irmã, você está errada porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Sim, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está sentado ao lado do trono do teu Pai. Mas o que eu quero trazer à nossa memória é que ali Jesus foi negado por uma grande multidão. Ali Jesus foi feito como um homem comum, como um homem qualquer. Ali as pessoas deixaram de crer na verdade, que ele era verdade, para crer em homens, para crer em sacerdotes, em falsos profetas, para crerem na lei dos homens. E deixaram de crer em Jesus. Hoje estão pedindo para soltar Barrabás. Hoje, Barrabás em nossas vidas é o próprio diabo. E Jesus até hoje continua sendo o nosso libertador, o nosso Senhor, o nosso mestre. Mas ninguém quer esse mestre, ninguém quer esse libertador, porque ele traz com ele aquilo que o homem não consegue, aquilo que o homem não tem tentado, não tem buscado nele. Sabe o que é? A renúncia da carne, a renúncia do pecado, a renúncia dos desejos. O homem acostumou a viver nessa vida. Por isso que querem que solte a Barrabás e prendam, crucificam e matem Jesus. Porque o homem quer viver nessa vida miserável que ele tem levado. No mundo da prostituição, dos vícios, das coisas mais horrendas que Deus abomina. O homem não quer lutar pela sua salvação,
porque acha dentro dele que Jesus já pagou. Jesus pagou por aqueles que nele crê. Jesus pagou por essa salvação, por aquele que busca, por aquele que obedece. Não há maneira nenhuma de eu entrar no reino dos céus se eu não crer no Pai, se eu não crer no Filho e se eu não obedecer a sua palavra, as suas leis e os seus mandamentos. Eu acho que o povo até hoje não tem a noção da dor que Jesus passou naquela cruz. Eu acho que até hoje as pessoas não conseguiram se colocar no lugar de Jesus. Simplesmente pelo fato de que as pessoas sabem que ele já era Jesus. Acham que ele não sentiu dor nenhuma. Mas veja o que diz a Bíblia. Caia sobre nós o seu sangue. Muitas vezes esse versículo tem sido lido como um julgamento antissemita da parte do autor de Mateus. Porém, totalmente à parte do fato que Mateus estava registrando um incidente histórico. A denúncia de Israel pela sua culpa coletiva era alguma coisa que os profetas do Antigo Testamento faziam com regularidade. Esses profetas judeus certamente não eram antissemitas. O julgamento é ético e não racial. Sempre permanece um remanescente fiel entre a nação infiel. O açoite que era feito pelos romanos era incrivelmente cruel, com pontas de ossos presas num chicote, multirretorcido. Muitas vezes os homens morriam somente em decorrência do traumatismo dos açoites. Não conseguimos sequer começar a perceber o quanto foi terrível o sofrimento que Cristo suportou pelas nossas iniquidades. Além, depois de tudo que ele sofreu, de todos os açoites, ainda colocaram sobre ele um manto. Este manto era cheio de púrpura, era um manto lindo aos nossos olhos. Mas e para as feridas de Jesus? Veja o que diz. Provavelmente o manto de um soldado romano. Mateus descreve o manto como escarlate, apesar de Marcos e João chamarem de púrpura. É duvidoso que Mateus tenha mudado a cor para simbolizar o sangue e o sofrimento. Muitas vezes, a diferenciação da cor é altamente subjetiva. Aqueles escarlate, aquelas púrpuras, elas feriam, machucavam, incomodavam ou pinicavam sobre as feridas que foram abertas em seu corpo. Imagine você colocar uma roupa cheia de lantejoula por dentro do tecido sobre o seu corpo ferido. A lantejoula ainda ela é leve, a púrpura não. A púrpura ela dá uma sensação, um mal-estar, um incômodo muito grande em uma ferida. Agora imagine sobre os seus ombros, sobre todas as suas costas. Os soldados ainda zombavam.
dizendo: você não é o rei? Você não é o Cristo? Por que então tem que padecer? Por que tem que passar por tudo isso? A crucificação era modo de execução lenta, inexplicavelmente agonizante. Provavelmente os pulsos, e não as palmas, foram pregados e amarrados ao pedaço de madeira. A força da gravidade tomava a respiração difícil e dolorosa. E esforços involuntários das pernas para diminuir a pressão aumentava grandemente a dor nos pés. Isso continuava até que a total exaustão resultava em asfixia. O processo da morte poderia demorar dias. Fel pode se referir a qualquer das ervas amargas. Marcos menciona mirra. A combinação de mirra com vinho é geralmente entendida por comentaristas modernos como sendo narcótica. Tivesse sido esse o caso, Jesus teria recusado, uma vez que ele queria estar totalmente consciente. Mas a oferta do vinho com fel não foi provavelmente um gosto de compaixão, mas um tormento adicional. A sede de Jesus deveria ter sido muito grande, mas o fel teria tornado o vinho intragável. A placa acima da cabeça nomeava o crime. Pilatos estava pretendendo insultar os líderes judeus, mas a ironia de sua verdade ficou evidente para a igreja primitiva. O termo traduzido ladrão é a palavra que José usou para os insurrecionistas. Normalmente os ladrões não eram crucificados. Talvez esses dois pertencessem ao bando de Barrabás. Observe a ironia por não ter descido da cruz. Jesus estava destruindo o templo, seu corpo, mas também o templo literal, e reconstruindo em 3 dias. Seu corpo físico e seu corpo metafórico, a igreja, Filho de Deus. A zombaria da multidão. Se és filho de Deus, imita Satanás. Venha livrá-lo, um cumprimento. E caindo a tarde, ele suspirou e disse assim: E assim, na maioria dos manuscritos, o hebraico para meu Deus, em vez de Elohim, aramaico, mas alguns dos melhores o traduzem como Eloi, como em Marcos. O restante da lamentação é em aramaico. Se Jesus usou o hebraico Eli, a confusão com Elias pode ser de algum modo mais compreensível. Por que me desamparaste? O grito de abandono de Jesus foi um cumprimento, mas também muito mais. Refletiu a profundidade da angústia de Jesus quando ele enfrentou a agonia de ser separado do seu Pai.
Mais tarde, os apóstolos perceberam que Jesus estava enfrentando a multidão do julgamento de Deus do pecado. A total, furiosa e amedrontadora ira do Todo-Poderoso Deus. Isso foi o mais agonizante para Jesus, que havia desfrutado da mais íntima relação de amor com o Pai desde toda a eternidade. O véu que separava o lugar santíssimo do resto do santuário, ele simbolizava a natureza inacessível de Deus. A morte de Jesus foi o seu sacrifício no altar celestial, abrindo para nós o caminho para Deus. O véu simbólico, na cópia terrestre do tabernáculo celestial, foi rasgado, porque a verdadeira barreira espiritual havia sido removida. O céu havia sido aberto para um novo e real sacerdócio em Cristo. A expressão de alto a baixo implica uma ação divina. A morte de Jesus tornou o sistema cerimonial do Antigo Testamento absoluto e destruiu o templo. O rasgo do véu prenunciou a iminente destruição do templo terreno. Não somente foi o véu rasgado, mas a terra sacudida. Pedras se quebraram e tumbas foram abertas. E aqui chama a atenção. No dia em que Jesus morreu, a própria Bíblia diz que tumbas foram abertas e muitos ressuscitaram. Tudo o que esperava Deus de seu povo, até mesmo a morte, foi destruído pela morte de Jesus. A ressurreição de muitos corpos santos, apesar de mencionada aqui para mostrar a ligação com o rasgo do véu, está materialmente relacionada com a ressurreição de Jesus. Seria estranho para eles serem ressuscitados e então esperarem em suas tumbas até que Jesus fosse ressuscitado. Qualquer que tenha sido o caso, essa ressurreição foi um pré-cumprimento simbólico que está em Daniel 12:2. E isso nos dá poucas informações para especularmos sobre quem eram essas pessoas ou se elas morreram novamente ou foram trasladadas. Então o soldado, o centurião, reconheceu verdadeiramente este era filho de Deus. Se o centurião e os soldados entenderam ou não o título messiânico contido no título Filho de Deus, suas palavras mostram que enquanto a maioria dos herdeiros naturais da aliança estava denegrindo o seu Messias, os gentios fizeram uma afirmação apropriada. Somente Mateus nos informa que José era rico. A provisão de José de uma sepultura completou o cumprimento de Jesus. E somente este homem, que tinha um túmulo, José de Arimateia, onde poderia pôr Jesus. Ele preparou, as mulheres preparou seu corpo, fizeram tudo certinho conforme era aquela lei. Só que diferente de nós, nem isso fazemos.
Nem isso damos a importância de que o corpo de Cristo nós somos o templo para que Ele habite em nós. Não temos cuidado do nosso corpo. Não temos cuidado do corpo de Jesus, que é a igreja. Não temos ofertado as melhores ofertas ao corpo dele. A maioria tem feito a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Esquecendo que ele pagou por um pecado que ele não tinha, que ele não cometeu. Aí o povo anda de qualquer jeito, achando ainda que vai entrar no céu? Será que podemos ter essa imaginação, essa consciência dentro de nós? Jesus já pagou, já morreu, já ressuscitou, pronto, vou para o céu? Será que é isso que resume a palavra de Deus? Vou pedir a Deus um carro, Ele vai me dar. Vou pedir a Deus uma casa, Ele vai me dar. Não penseis vós, irmãos, que Jesus veio a este mundo para revogar a lei. Não, Ele veio para cumprir e cumpriu. E se o próprio Jesus cumpriu as leis, por que nós não vamos cumprir? Então parem de crucificar a Jesus. Crucifiquem a Barrabás e soltem a Jesus. Creiam que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia que só nele, através dele e por ele é que vamos alcançar a salvação e a vida eterna e vamos entrar no reino dos céus. Barrabás não tem nada para oferecer, a não ser vícios, prostituição, brigas, mortes, desavenças, contendas, atrocidades. Olhe em volta, veja como está o mundo. Prestem atenção nas notícias, mas lembrem-se que ainda não é o fim. A conta do ser humano com Deus é muito grande. Podem ter certeza disso. Pare de levar a sua vida de qualquer maneira. Pare de dizer que é cristão de qualquer maneira. Pare de dizer que é igreja de qualquer maneira. Pare de dizer que é corpo de Cristo de qualquer maneira. Pare de crucificar a Cristo. E assuma suas fraquezas diante do Pai, diante do Filho e do Espírito Santo. Porque só assim Deus vai trabalhar. Somos tão sujos, somos tão pecaminosos que somos incapazes de reconhecer a podridão que há dentro de nós. Muitas das vezes achamos melhores do que os outros. Muitas das vezes tem pessoas que porque fez hebraico, porque conheceu Israel, porque foi até o túmulo de Jesus, e porque isso, porque aquilo, acha que é melhor do que os outros. A palavra, a igreja, o corpo, as leis continuam sendo do Deus Todo-Poderoso e não do homem. A palavra de Deus foi selada, decretada, determinada. Não foi somente para mim, foi para todos os seres humanos. Ou a igreja acorda, ou o ser humano acorda, ou quando acordarem vai ser tarde demais. Não vai achar vocês que o inferno, que os demônios, que o diabo não vê o que você faz, porque ele vê tudo o que faz. Ele só não pode ver o coração, o seu sentimento, o seu pensamento. Mas se você trazer
a tua língua, o seu pensamento, Ele ouve. Então comece a agir de maneira diferente. Comece a pensar de maneira diferente. Pare de reagir. Jesus não reagiu, Ele se entregou. Mesmo se sentindo abandonado pelo próprio Pai. Quando na cruz Ele clamou: por que me abandonaste? Mas Jesus sabia que o Pai não tinha o abandonado, mas que era necessário cumprir a palavra e a vontade do Pai, porque só assim a humanidade poderia ter uma chance, uma oportunidade novamente de vida. Pois somente Jesus poderia destruir a morte e Satanás. Aquilo que você faz hoje com Jesus determinará a sua eternidade. Pense nisso. O que você tem feito com Jesus. Amém? Que esse resumo da dor de Jesus possa trazer a cada um nesta manhã a reflexão, a memória do sofrimento de Cristo. Olhe em sua volta. Veja se o seu sofrimento tem comparação ao sofrimento dele. E depois, pergunte a Deus e responde para si mesmo. Mais uma vez eu digo, solte a Jesus e prenda Barrabás. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a restauração, é a reconciliação, é a salvação. Jesus é o que nos ama. Barrabás veio para matar, roubar e destruir. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.